Olá, convido vocês, alunos do sexto ano, para mais uma aula de Geografia comigo, professora Eliane, onde hoje iremos aprender como as estações do ano interferem na vida dos seres vivos. Primeiro, temos que compreender o que são as estações do ano, por que elas acontecem e de que forma elas interferem na vida dos seres vivos. As estações do ano são mudanças que ocorrem nas características climáticas do planeta Terra, principalmente nas temperaturas. Elas ocorrem de formas cíclicas ao longo do ano. Elas são subdivisões, baseado nos padrões climáticos e têm duração de 3 meses. São primavera, verão, outono e inverno. Elas acontecem por causa do deslocamento da Terra ao redor do Sol, ou seja, o movimento de translação e da inclinação do eixo terrestre na rotação. Elas estão associadas às alterações nas temperaturas terrestres devido à forma como o planeta é iluminado durante a translação, tanto nos períodos de solstício como nos períodos de equinócios, ou seja, está associado com a intensidade dos raios solares e de luminosidade que as várias áreas da Terra recebem, como podemos ver nessas imagens. Os solstícios são períodos do ano em que a Terra é iluminada de forma desigual, no hemisfério norte e sul. São associadas às estações do verão, onde os dias são mais longos e as noites mais curtas, e no inverno, onde as noites que são mais longas e os dias mais curtos. Já os equinócios são períodos do ano em que tanto o hemisfério norte como o sul recebe luz e calor na mesma quantidade. São associados à primavera e ao outono, onde dias e noites têm a mesma duração, em média 12 horas. As estações do ano ocorrem de maneira inversa nos hemisférios norte e sul, ou seja, quando para nós aqui no hemisfério sul é primavera, no hemisfério norte vai ser outono. O nosso verão, que é de 21 de dezembro a 21 de março, no hemisfério norte vai ser inverno nessas mesmas datas. Outono para nós, no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte. Inverno no hemisfério sul será o verão no hemisfério norte. Então sempre acontece de forma inversa. A gente pode ver as duas estações em que são mais específicas para nós, como o inverno e o verão. Enquanto aqui é inverno, lá é verão. Enquanto aqui para nós é verão, no hemisfério norte é inverno. Vamos ver algumas características das estações do ano. Começamos por a primavera, que é conhecida como a mais bela entre as estações. Durante essa estação, ocorre o período de crescimento das folhas e flores das plantas. Então, as paisagens elas tendem a ficar mais coloridas e mais bonitas. O verão é a época em que acontece a maior exposição dos raios solares, que faz com que as temperaturas aumentem bastante. É aquela época em que muitos aproveitam para tomar banho de mar, de piscina. É aquela época gostosa, principalmente para nós aqui do Nordeste, mas que, devido a essas elevadas temperaturas, oferecem alguns riscos à saúde. O outono, quando se inicia? E com o passar do tempo, os dias vão ficando cada vez menores. É nessa estação que as árvores costumam trocar as suas folhas ou perdê-las. Então, é uma estação em que as paisagens naturais não ficam muito bonitas, porque parece que as plantas estão secas, parece que estão mortas. Na estação do inverno, os dias são menores que as noites, acontecendo o processo inverso do verão. Nessa época, as temperaturas tendem a cair. Aqui para nós, que vivemos no Nordeste,
elas não chegam a cair de forma tão intensa como a gente vê aqui nessa primeira imagem, onde a gente vê bastante neve, gelo. Para nós que moramos no Nordeste, não é uma estação bem definida como a estação fria. Sim, as temperaturas caem, mas de forma mais amena. E acontecem também as chuvas. Como as estações do ano interferem na vida dos seres vivos? Tanto nós, seres humanos, como também para os animais, para as plantas. Então, elas interferem na vida dos seres vivos de várias maneiras. Acontecem superstições durante as estações, metabolismo dos animais que muda, a reprodução também dos animais, das plantas, o cotidiano das pessoas, que por diversas causas tende a mudar, e as migrações, principalmente de animais. Vamos ver cada uma delas mais especificada. As estações do ano e as superstições. A primeira que nós vamos ver acontece nos Estados Unidos desde 1887. É o Dia da Marmota, que é celebrado no segundo dia de fevereiro, onde, nesse dia, se ao sair de sua toca, a marmota vira sombra, indica que o frio e o inverno se prolongarão. Caso contrário, a primavera chegará logo. Já essa outra superstição que acontece aqui no Brasil, diz que, segundo a tradição, principalmente dos agricultores, se cair chuva no dia 19 de março, que é o dia de São José, a colheita será próspera, mas se não caírem as chuvas, ela será comprometida, porque ocorrerá uma longa estiagem. As estações e o metabolismo dos seres vivos. Durante o inverno, alguns animais entram em estado de latência e dormem para suportar o frio, que é mais intenso nas áreas temperadas e subtropicais. Este artifício tem o objetivo de acumular energia no corpo, produzindo o seu metabolismo. Esse período é reconhecido como hibernação. Aqui no Brasil também acontece com a piramboia, que é esse peixe da bacia amazônica, em que, durante o verão e as épocas de estiagem, que os rios têm seus níveis de água baixos e chegam até a secar, eles se escondem na lama até as chuvas voltarem a cair e os níveis desses rios voltarem a subir. Então, para não morrer, eles se escondem na lama desses rios e conseguem sobreviver até as novas cheias. A reprodução dos seres vivos. Como sofre interferência com as estações do ano? Na primavera, a polinização das flores é realizada tanto pelos insetos como pelos pássaros. Pelos insetos podem ser as borboletas ou abelhas e por animais como, por exemplo, o beija-flor. Fazendo a polinização dessas plantas, eles estão garantindo a reprodução delas. As estações quanto às migrações. No Pantanal, principalmente na região centro-oeste do nosso país, durante as chuvas de verão, os fazendeiros precisam transferir os animais para as áreas mais altas em que não sofram inundações. A piracema, que também acontece no nosso país, é o movimento dos cardumes de peixe que nada rio acima contra a correnteza para realizar a desova nos períodos de reprodução. Acontece principalmente nas épocas do verão, onde os rios estão com seus níveis de água elevada e também as temperaturas estão mais quentes.
as estações do ano e o cotidiano das pessoas. O nosso primeiro exemplo trata-se do horário de verão, que foi instituído no Brasil desde 1931 e, a partir de 1985, ele foi adotado anualmente. Tinha como objetivo economizar energia elétrica, uma vez que os dias durante o solstício de verão são mais longos. Então, consistia em adiantar em 1 hora os relógios, que era para aproveitar mais a luminosidade do dia. Nos últimos anos, apenas os estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste adotavam esse horário, que foi extinguido desde o ano passado, ou seja, desde o ano de 2019. Outra forma como as estações do ano interferem no cotidiano das pessoas, só que dessa vez não são exemplos tão bons, são as chuvas, tanto de verão como de inverno, que podem causar destruição de casas, de lojas, enfim, deixar pessoas desalojadas. Aqui a gente vê uma imagem de alagamento na cidade de Olinda, em Pernambuco. Vemos também o deslizamento de terra de Barreiras, em Minas Gerais, a falta de água em Cajazeiras, na Paraíba, quando as chuvas não acontecem por longos períodos. E também a imagem da barragem de São José do Egito, no Pernambuco, seca por falta de chuvas. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido um pouco mais sobre as estações do ano e como elas interferem na vida dos seres vivos. Necessitando, revejam o vídeo. Bons estudos e até a próxima!